desse instrumento para... Olá, sejam bem-vindos ao programa Religar, aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação. No programa de hoje, nós vamos conhecer mais uma pesquisa desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. O nosso convidado é um mestrando, Roberto Lúcio Diniz Júnior. Ele faz uma pesquisa sobre o filósofo alemão Friedrich Nietzsche e, particularmente, discute o tema A Vontade de Crer. Como vai, Roberto? Tudo bem? Obrigado. Seja bem-vindo aqui ao Religar, é uma alegria para nós ter você aqui. É um prazer receber o convite e participar dessa inauguração do programa. Ficou muito bom o cenário. Que bom que você gostou, Roberto. Olha, você também pode participar do Religar através da nossa página na internet. Basta acessar www.pucminas.br/ppgcr. Através dessa página você encontra o link do Religar, onde você fica sabendo um pouco mais sobre a entrevista que aconteceu, pode dar sugestões, escrever para a nossa equipe e conhecer mais sobre o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Roberto, você escolheu fazer uma pesquisa sobre a vontade de crer e escolheu fazer essa pesquisa a partir da filosofia de Nietzsche, não é? O que, em particular, você vê neste filósofo que sustenta essa sua intenção? O Nietzsche me chamou a atenção há bastante tempo, desde que eu estava na graduação, e a filosofia dele me despertou esse interesse justamente pelo fato da crítica que o Nietzsche faz à religião. É uma crítica bem ampla, que não se restringe à religião, e ela atua em outros âmbitos, como a moral, a ciência. E eu achei a crítica dele muito interessante por ser uma crítica bem abrangente e ela manter o espírito da própria filosofia, de não oferecer uma resposta pronta. Ela abrir várias perspectivas e manter a questão da religião, da religiosidade em aberto, para possíveis outras discussões e outros estudos. Quando você fala vontade de crer, você disse que a filosofia de Nietzsche, ela mesmo na crítica religiosa, ela atinge outros aspectos. Essa vontade de crer é apenas uma vontade religiosa ou você também está atento a outros aspectos da vontade de crer? Até onde chega a vontade de crer? Esse é basicamente o cerne da minha pesquisa. Em outras palavras, a minha pesquisa poderia ser descrita não como assim, a vontade de crer, mas o que nos motiva a ser religiosos, o porquê somos religiosos. Aí, né, quando eu comecei essa investigação, a minha intenção era justamente focar a pesquisa na religião. Mas como eu vi que a crítica do Nietzsche não era essa crítica restrita, era uma crítica muito mais ampla, eu encontrei esse conceito, que a gente pode dizer assim na filosofia do Nietzsche, que é a vontade de crer. O que seria essa vontade de crer? Para o Nietzsche seria uma necessidade que o ser humano tem de ter algo como verdadeiro, algo que faça sentido e que dê sentido à vida das pessoas. Em outras palavras, a gente pode colocar que o grande referencial para as pessoas, durante muito tempo, se constituiu como a religião. A religião sempre foi esse grande sentido, essa grande interpretação para a vida. O caos que é o viver, a religião oferecia esse sentido. Por isso que eu achei pertinente essa escolha do Nietzsche. Do Nietzsche não, né? A minha escolha na filosofia do Nietzsche, porque ele dá uma resposta muito acertada a essa questão. Entendo. E nesse âmbito, pode também, vendo os outros aspectos, né, para além do religioso, acaso a filosofia, a ciência, a arte, né, esses âmbitos, pelo que você está dizendo, também experimentam essa vontade de crer, esse desejo? Isso é efetivamente universal? Todos eles são contemplados, segundo o Nietzsche, por essa vontade de crer. Então, vamos voltar assim, para entender melhor o que seria essa vontade, para a gente ver como que ela permeia todos esses âmbitos. O Nietzsche ele faz uma consideração muito interessante de como que surge a religião, ou como que surge a nossa motivação moral. Ele atrela muito bem essa questão moral e religião. Porque o Nietzsche ele desenvolve um método muito interessante que se chama método genealógico. Quando ele vai falar assim, por que o bem é bem, o que faz do mal ser mal? Ele fala assim, se a gente fosse buscar a origem disso aí, a gente poderia ter um sentido que foi o que ele considerou como o sentido dado pela tradição filosófica, que seria através da utilidade. Tem duas perguntinhas chaves na filosofia que foram usadas para responder o que é o bem e o que é o mal, por exemplo. Ele colocava assim, para que serve uma coisa e o que causou essa coisa? Aí ele fala assim, essa investigação é a crítica que ele faz a toda uma tradição religiosa, filosófica e científica. Porque ele fala assim que a gente não pode buscar os valores a partir da utilidade deles. Tem que ter uma coisa mais profunda que gerou esse sentimento, no caso, por exemplo, o sentimento religioso.
Então, ele vai buscar, assim, não apenas como esses valores, quando e como esses valores surgiram, mas que forças estavam atuando naquele momento para que esses valores fossem considerados um valor. Ou seja, ele está buscando, assim, qual que é o valor dos valores. E para a gente chegar nisso aí, é que ele fala, quando um valor ele recebe um status de verdade, um status assim de bom, ele está preso a essa coisa que eu estou investigando, que seria a vontade de verdade. Porque quando a gente considera algo como bom, é porque ele está nos dando um sentido para a vida. E eu coloco assim, dentro dessa perspectiva pragmática, se ele me dá um bom sentido, então ele é bom. Aí ele fala assim, esse reducionismo simplista que o Nietzsche está querendo acabar. Não sei se ficou bem claro, assim, porque é uma questão muito complexa, envolve várias coisas. Pois é, mas então nós temos oportunidade de discutir essas várias coisas. Porque no final, quando você fala assim, acaba me deixando a impressão que nos mantemos presos à noção de utilidade. Né? A vontade de crer, né? Ela simplesmente se afirma ou se sustenta porque aquilo em que eu creio me dá prazer, me dá segurança, me dá sentido? Vou tentar exemplificar, que talvez fique mais fácil para a gente debater esse assunto sem entrar assim, num jargão filosófico muito árido. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo prático. Uma pessoa que nasce, por exemplo, cega, ou uma criança que morre com poucos dias de vida. Todo mundo fala assim, nossa, isso é uma grande injustiça. Por que a pessoa nasceu cega? Por que uma criança morre? Ou por que uma pessoa tem uma deficiência física e etc. Para justificar isso tudo, segundo Nietzsche, a gente cria estruturas que nos dão um certo conforto. Por exemplo, um pecado que a gente tem que nos redimirmos dele, nós temos uma culpa que tem que ser extirpada, nós temos, por exemplo, assim, vidas regressas, vamos colocar assim, uma outra linha de religiosidade. Nós temos uma dívida em outra vida que temos que pagar nessa. Tudo isso vai nos dando sentidos para justificar, por exemplo, esse fato que ocorre na vida. O Nietzsche fala que o grande problema é esse. Quando a gente busca esse tipo de verdade, a gente está saindo do nosso mundo, porque ele não está sendo capaz de oferecer uma resposta plausível para isso. Nós estamos buscando essa verdade em um outro mundo. Então, quando a gente trabalha na vontade de verdade, a gente tem tanta necessidade de ter algo que nos responda, que a gente nem se importa mais com o mundo. A gente chega ao ponto, segundo Nietzsche, de criar um outro mundo, um mundo que seja, por exemplo, na filosofia, entendido como o mundo das ideias, na filosofia platônica, ou na religião, algo como o céu, que vem nos dar um sentido para esse mundo a partir de uma coisa totalmente fora do mundo. Entendo. A partir dos seus exemplos, que não são exemplos nietzschianos, são exemplos seus, né? Que você tentou dar uma resposta né, a partir da filosofia nietzschiana que você tem estudado. Então, a questão do sentido é querer dar o sentido, é querer dar uma resposta, é querer estabelecer uma resposta para o que resposta não tem. Isso, seria mais ou menos isso. Porque a crítica do Nietzsche à vontade de verdade seria basicamente o seguinte: quando nós vamos elencar valores e colocar eles dentro de uma hierarquia, parece que a tradição filosófica ou teológica do Ocidente optou como valor supremo a verdade. Existe uma verdade e essa verdade tem que ser buscada a todo custo. Não importa se essa verdade, para isso, negue uma instância ou o próprio mundo. O importante é que nós tenhamos uma verdade, um porto seguro a nos que agarrar. Porque o mundo é caótico, tem um jogo de forças muito fluido e as pessoas normalmente não querem isso, elas querem um sentido para isso. Então ele fala assim, a filosofia veio dar um sentido em um determinado momento histórico, a religião veio dar um outro sentido em um determinado momento, e ele fala assim, na verdade nunca vai existir o sentido, sempre vão existir sentidos. Então essa busca por uma verdade é o que gera normalmente religiões. E as religiões para ele está sendo entendido num âmbito muito particular, que seria uma religião negadora do mundo. Ele fala assim, é possível um outro tipo de religiosidade, que não dê esse sentido pronto, é acabado, mas um sentido que possa ser construído e que não negue justamente o mais importante que seria o mundo. Então nós teríamos religiões negadoras do mundo que afirmam a verdade para fora do mundo, que afirmam a verdade que serviria apenas para tapar uma falta, tapar um buraco, tapar uma ausência de sentido. Mas poderia haver uma outra religiosidade ou religião que, ao contrário, serve não para tapar, esconder, ocultar, mas para dar, vamos dizer, forças ou também horizontes de sentido para viver a falta, a morte como morte, a dor como dor. Seria a clássica contraposição Dioniso versus o crucificado? O Nietzsche ele usa dois termos para isso, que seria uma tradição voltada num tipo de ideal, que ele considera um ideal trágico,
que é esse ideal afirmativo da vida, que vê o sofrimento e não quer negar o sofrimento, mas experimenta esse sofrimento e, a partir dele, busca mais forças para viver a vida em sua plenitude, seja ela dor ou alegria, em um outro tipo de ideal que ele considera um ideal ascético, que é um ideal negador, que busca realmente justificar o sofrimento. Porque para o Nietzsche, o mais importante não é assim, as pessoas têm essa ideia assim, eu sofro, mas por que eu sofro? Para o Nietzsche seria mais ou menos assim, não importa o sofrimento, mas a falta do sentido do sofrimento. Uma pessoa poderia muito bem sofrer. A gente pegar um outro exemplo aqui meu, no caso, uma mãe, ela sofreria pelo filho dela, ela passaria fome, daria de comer para o filho, porque ela está vendo aí um sentido. Vou ajudar um filho meu. Agora, se ela tivesse que passar fome sem um sentido nenhum, para ela seria algo insuportável. A pessoa aceita ser um Marte, se ela tiver um sentido para isso. Então ele fala que a religião, quando cria sentido, ela está nesse ideal que seria o ideal para ele, o ideal trágico, o ideal ascético, quer dizer, um ideal negador, que simplesmente vai justificar o sofrimento, não vai aceitá-lo. E essa outro tipo de religiosidade seria uma religiosidade mais ampla, mais rica para ele, e que encararia o sofrimento como uma parte fundamental da vida e que o ser humano precisa encarar isso para que ele tenha um desenvolvimento. Isso faz parte de uma espiritualidade profundíssima. Uma espiritualidade dionisíaca é extremamente desafiadora porque ela tem de mover todos os sentidos, todas as forças afirmadoras até o mais doloroso de todos os sentimentos. Eu me pergunto se essa espiritualidade dionisíaca poderia ainda ser vivida em tempos como hoje, mas vou deixar isso para o segundo bloco. A gente começa por aí. Nós estamos conversando com Roberto Lúcio Diniz Júnior. O tema de hoje é a vontade de crer, pautada na pesquisa que ele faz sobre a filosofia de Nietzsche no programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Religare. O tema do programa de hoje é a vontade de crer. Aqui conosco o Roberto Lúcio Diniz Júnior, mestrando do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Roberto, no final do bloco nós deixamos uma questão aí, nós ficamos pensando aqui durante o intervalo, né? Você dizia da existência de uma religiosidade ascética, de uma religiosidade afirmativa. Obviamente, nós não estamos pensando em uma tradição ou em outra, é só aquela igreja, é só aquela religião. Nós estamos falando de espiritualidades que podem, inclusive, motivar uma mesma tradição religiosa. No caso de um perfil mais afirmativo, trágico, dionisíaco, você vê nas experiências concretas, né, que você conhece, né, espaço para esse tipo de vivência? Eu acho que essa é a melhor pergunta para justificar o porquê da minha pesquisa. Quando o Nietzsche ele elabora esse novo tipo de religiosidade, essa religiosidade afirmativa, essa religiosidade trágica, que aceita o sofrimento, nós estamos entrando num ponto-chave da questão da filosofia do Nietzsche, que é a questão do niilismo. Porque o niilismo para o Nietzsche seria assim, bem simplificadamente, seria que os valores que nós construímos, a partir dos quais nós construímos a nossa sociedade, não têm valor. É a desvalorização dos valores. Então, vamos considerar que nós temos 2000 anos de uma determinada tradição, que tentou justificar o sofrimento no mundo e tentou afirmar esse mundo de um modo que o sofrimento fosse justificado. Quando o Nietzsche propõe um novo tipo de religiosidade... Ou seja, tivesse um motivo para sofrer. Um motivo para sofrer. Qualquer que seja. Qualquer. E nós vemos que esse modelo, bem ou mal, não funciona 100%. Ele tem várias limitações. O que o Nietzsche está abrindo a possibilidade é de um outro movimento, um modo de se encarar tanto a religião quanto a religiosidade, tanto a filosofia, tanto a ciência, a partir justamente da questão da verdade. Se a filosofia não nos dá mais a verdade, ou a religião também não nos tem aquela certeza indubitável ali, isto é a verdade, isto é a causa do seu sofrimento, a gente abre um espaço de diálogo muito mais amplo. Acho que está muito em moda hoje, por exemplo, a questão do diálogo interreligioso. Quando a gente se propõe esse tipo de discussão, a gente sempre esbarra na velha aresta que é assim, a minha religião tem mais verdade que a sua, ou a minha está certa. Não importa se ambas, todas vão ter o mesmo final, por exemplo, todas tendem ao bem,
mas o meu caminho seria um caminho mais acertado. Quando o Nietzsche propõe essa perda da verdade, se abre um espaço para um outro tipo de religião. O que significa, nisso que você acaba de dizer, o perspectivismo em Nietzsche? Acho que isso é o fundamental na filosofia do Nietzsche. Porque nós estamos falando de verdade. Essa possibilidade de falar que a verdade não existe. Uma frase muito citada no Nietzsche é que fatos não existem, o que existem são interpretações. A partir do momento que você tem isso como um determinado parâmetro de reflexão, você vê que determinadas tradições religiosas não detêm a verdade, elas detêm uma verdade. E essas verdades podem muito bem dialogar entre si. Seria uma ou uma perspectiva em relação à verdade, Roberto? Acho que seria... Porque ter uma verdade significa que tem uma verdade, outra verdade, uma terceira, uma quarta. Mas, considerando que a verdade conforma um todo, e nós estamos falando de perspectivas, não seria incorreto falar de ter uma verdade, ou no lugar de falar de, tem uma perspectiva, tem um olhar, tem uma direção? Concordo. E até o Nietzsche, assim, ele se resguarda muito disso. Tem uma obra dele que chama Ecce Homo, que ele coloca lá num determinado trecho, que ele fala assim, que o maior medo que ele tem é de ser transformado em santo, que a filosofia dele se torne justamente a verdade. Por isso que a filosofia dele deve ser lida nessa chave de interpretação múltipla, de abrir possibilidades, não de ser a possibilidade ou a verdade. Sim, e falando de perspectivismo, parece que é bastante difícil, não só para tradições religiosas, como para perspectivas positivistas, em termos científicos, ou mesmo para um certo socratismo filosófico, assumir o perspectivismo. É diferente falar de perspectivismo e de relativismo? Porque quando a dificuldade, muitas vezes, ela aparece quando as pessoas confundem perspectivismo com relativismo. O perspectivismo é um tudo vale? Não. Seria, assim, essa riqueza de interpretação. Enquanto que o relativismo seria, assim, tudo pode ser relativizado. Tudo não tem valor. Ou vale a mesma coisa? Vale a mesma coisa. No caso do Nietzsche, não. Justamente o contrário. E eu acho que essa é a riqueza do Nietzsche, que justamente a crítica que ele faz, se a gente for pegar ela focada à religião, ele está destruindo completamente a possibilidade de uma religião dogmática, fundamentalista, mas uma religiosidade aberta a diversas interpretações. Eu acho que nesse ponto o perspectivismo é muito mais rico, sem cair num relativismo. Sim, no caso, você colocando, insistindo tanto, né, no Nietzsche, o papel dele para a religião, né, afinal de contas, Nietzsche está entre os filósofos ateus. Aliás, ele diz que ele é muito mais do que ateu é pouco. Não é? A expressão ateu não se aplica a ele porque ele é muito mais do que isso. Como pode ser que um pensador da estatura de Nietzsche, que se proclama mais que ateu, seja importante e seja ouvido pelas tradições religiosas? Eu particularmente considero a interpretação do Nietzsche como um ateu seja um pouco equivocada. Quando eles colocam que ele está para além de um certo ateísmo... Aquela afirmação do anticristo, por exemplo? Né? Que ele repete até na Guerra e Ciência. E quando ele coloca isso, ele fala assim que o ateísmo, se considerado, ele é também um sentido para a vida. Ele tá na mesma tradição, Deus existe ou Deus não existe, você está querendo colocar um sentido para a vida. E quando ele se coloca para além do ateísmo, ele quer dizer justamente isso, que a discussão dele não está focada na existência ou não existência de um Deus, mas de um Deus justificador. Tanto que quando ele coloca assim, a religiosidade que porventura ele desenvolveria, seria justamente esse Deus dionisíaco, um Deus bailarino, um Deus que sabe bailar, que administra essas forças e não quer ser a força. Dioniso é uma interpretação do divino? Acho que seria. Não é esse divino que baila? Uma perspectiva do divino. Sim. Como você compararia esse, digamos, conceito de Deus em Nietzsche, né, como Dioniso, com a clássica concepção de Deus que vem de uma tradição aristotélica e que se conformou com o tomismo cristão? A concepção clássica de Deus estaria presa no velho entrave filosófico do ser. O Deus ele é absolutamente bom, ele é absolutamente imóvel. Ele move tudo e não é movido por nada. A concepção de um Deus na filosofia nietzschiana seria um Deus puro devir. Um Deus que está sempre mudando, sempre se transformando e aceitando todo esse jogo de forças. Acho que a melhor expressão, ou melhor parte da filosofia nietzschiana para se compreender o problema de Deus seria o que ele trabalha no eterno retorno. Que tudo volta, tudo vai, inclusive essa própria concepção de Deus. Deus não é um Deus criador que a partir dele tudo se origina, é a causa primeira de tudo. Mas
mas ele seria apenas ele seria o movimento, o próprio movimento. Então, esse pensamento do eterno retorno sobre o devir, não é? ou o pensamento do eterno retorno é o próprio pensamento que pensa o devir. O devir é esse contínuo, é esse movimento, como você acabou de dizer. Essa é a noção que Nietzsche emprega para ser. Né? Ser para Nietzsche não é nada de estável ou de estático. Né? Ser para Nietzsche é movimento, como você explicou para os nossos telespectadores. De outro lado, há uma visão concorrente que é aquela que nós estamos acostumados a pensar o ser como algo estático e imóvel, que decorre da compreensão do ser como devir para a filosofia, para a moral, para a ciência. Não é muita instabilidade para um tempo que quer segurança? Mas a crítica do Nietzsche é justamente nisso. Por nós termos sempre essa necessidade de uma segurança, nós fomos criando vários modelos filosóficos, várias interpretações religiosas, justamente para achar esse ponto fixo, que nunca vai existir segundo Nietzsche. Então, para ele, essa busca tem que ser constante. E nós nunca vamos ter essa solução. E para isso, se a gente continuar nessa velha tradição, nós vamos continuar criando outros mundos, outras respostas, que nunca vão corresponder à nossa vida, porque a nossa vida não é estática. Ela é sempre dinâmica, sempre fluida. A própria filosofia dele vai fluir. Enfim, o diagnóstico de Nietzsche para o ser humano é o homem é um animal enfermo. Ele sofre do problema do sentido. Ele sofre do problema de não conseguir viver uma concepção do ser que não seja estática. É preciso curar o ser humano? Qual é a alternativa para curar o ser humano? É o além do homem? Se ele desse a solução, ele estaria se contradizendo. Mas eu acho que, assim, uma das perspectivas passa justamente por isso. Uma humanidade que realmente aceite o sofrimento e se coloque para além dessa mera enfermidade, que ela se livre desse sentimento de culpa, esse sentimento de responsabilidade por uma coisa que ela fez ou deve por alguém, e ela afirme a própria existência na sua tragicidade e na sua beleza, ao mesmo tempo, essa hibridez de conceitos. Eu me lembro de alguma passagem de Nietzsche, não muitas, né, em que Nietzsche se proclama psicólogo. Né? Quer dizer, um psicólogo da humanidade visaria dizer para o ser humano que estado ele se encontra. E, particularmente, no Zaratustra, o famoso prefácio, parágrafo 4º, que é o ser humano, né, ele é uma corda estendida entre o animal e o além do homem, mostra uma meta nova para a humanidade. Esse caminho de superação, né, ele não acabaria sendo também um objeto da vontade de crença? Para terminar, o que é que distingue um sentido, não é, que fixa e firma o homem em um ponto qualquer para interpretar toda a vida, de uma meta, não é, como contínuo, não é, busca? O objetivo seria justamente o que nós elegemos até hoje, na tradição. Eu teria um lugar fixo a chegar e um tempo para chegar nele. E a meta não, seria justamente assim, uma direção que eu posso ou não seguir. E ela não está fechada em si, ela é só um caminho. Essa meta pode ser revista, pode ser ampliada, pode ser dilatada nesse sentido. Eu acho que nesse ponto cabe a filosofia do Nietzsche. Roberto, agradeço muito a sua presença, agradeço também aos telespectadores que ficaram conosco ao longo desta conversa. Roberto é um mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, conversou conosco aqui um pouco sobre a sua pesquisa, há muito mais ainda, não é, que poderia ter sido dito nessa conversa e seguramente em breve teremos notícia do trabalho final da sua dissertação. Parabenizo pela qualidade da sua exposição e da sua pesquisa e vamos ficando por aqui. Deixo um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.